Fala a verdade, alguma vez você já fez algo que você não tem costume de fazer, ou alguma coisa que você até não queria fazer só por causa da companhia que estava com você? Será mesmo que você nunca foi influenciado ali pelo momento, pela galera, pelas companhias? Porque o cérebro do adolescente, biologicamente, ele está propenso a ser influenciado pelo bando. E até aqueles meninos que continuam sendo anjinhos, por mais que ele seja o anjinho que você espera, ele está sendo biologicamente empurrado pela fase do desenvolvimento, que o nosso cérebro funciona por padrões. E se a gente não souber o padrão de comportamento nosso, a gente pode fazer coisas impensadas ali no momento e se arrepender muito disso. E a gente precisa ficar atento a esse assunto, principalmente porque nós pais, aqui no Brasil, apesar dos adolescentes não serem criminalizados pelos seus atos, nós pais podemos responder no lugar deles. Nosso futuro é determinado pelas escolhas que a gente toma no presente. E às vezes um erro pequeno de agora pode impactar muito nosso futuro lá na frente. Fala a verdade, alguma vez você já fez algo que você não tem costume de fazer, ou alguma coisa que você até não queria fazer só por causa da companhia que estava com você? Ou para impressionar a galera, para parecer legal na frente de todo mundo? Você já fez isso? Reflita bem. Quem nunca, né? E se você realmente nunca fez, não fica aí se achando não, porque você não está imune a cometer esse erro também. E muito menos o seu filho. Porque o cérebro do adolescente, biologicamente, ele está propenso a ser influenciado pelo bando, a ser influenciado pela pressão social. E a gente, como pais, preocupados com o futuro e com as consequências que podem vir, acabar atrapalhando a vida dos nossos filhos e até a nossa também, a gente tem que estar esperto com esse assunto e já antecipar, conversando com os nossos filhos sobre isso, para que eles tenham capacidades na hora que eles se verem ali, ó, sendo influenciados pelo momento, eles conseguirem usar o cérebro e racionalizar antes de cometer algum erro. Muitas vezes a gente não percebe, mas a pressão social sempre existe nos meios dos relacionamentos. Amizade, namoro, família, escola, estádio, que a gente vê demais, bares e até em igreja. Sempre vai existir a pressão social. E mesmo que você seja aquela pessoa mentalmente forte, que fala, que bata no peito e fala, eu nunca vou ser influenciado pelo outro, eu não vou ceder o meu comportamento por causa da expectativa do outro, eu não vou fazer alguma coisa só para agradar o outro. Fique esperto, porque biologicamente a gente está propenso a cometer esses erros sem a gente nem ver. É bem provável que você já tenha visto vídeos de pessoas que fazem coisas estranhas mesmo não concordando. Por exemplo, aqueles professores que quando um aluno vai ao banheiro, aí eles falam com a turma, oh, vamos dizer que esse objeto que é verde, vamos todo mundo falar que é vermelho. E aí vamos ver como que vai ser o comportamento do aluno que voltar do banheiro. E aí todo mundo começa a falar, ah, é dessa cor, é dessa cor, é dessa cor. E mesmo sabendo que é a cor errada, o aluno concorda com a turma, porque está todo mundo dizendo, ah, deve ser algum problema em mim. Ou como aquelas pessoas que entram no elevador e veem as outras pessoas que estão ali naquele ambiente fazendo algum comportamento estranho, e mesmo assim eles se comportam de uma maneira errada e diferente, porque está todo mundo agindo assim. E a gente, pais de crianças, de adolescentes que estão mais propensos a cometer esses erros, a gente tem que ficar muito esperto, porque a gente não quer que os nossos filhos cometam erros que vão trazer grandes arrependimentos e até consequências ruins para a família toda. Na Universidade de Temple, na Califórnia, eles desenvolveram uma pesquisa bem detalhada sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto já tem diversos e diversos estudos, mas essa pesquisa dessa universidade, o que eles fizeram? Eles mapearam o cérebro e demonstraram através de imagens
como que o cérebro funciona nesses momentos. E eles descobriram uma coisa super legal, que o cérebro do adolescente não é tão impulsivo a cometer erros e a não avaliar riscos quanto a ciência imaginava antes. E é por isso que até em alguns lugares, vários países, adolescente não é penalizado criminalmente pelos seus atos. Por quê? Porque o cérebro do adolescente ainda não está finalizado. E aí o que se acreditava? Que o adolescente não é capaz de avaliar os riscos, avaliar as consequências dos seus atos. E é por isso que eles cometem muitos erros. Mas aí o que o estudo mostrou? Que não é muito bem assim que funciona o negócio. E a gente precisa ficar atento a esse assunto, principalmente porque nós pais, aqui no Brasil, apesar dos adolescentes não serem criminalizados pelos seus atos, nós pais podemos responder no lugar deles. Os pais não vão ser presos no lugar dos filhos, isso não. Mas a justiça criminaliza os pais a responderem pelos atos dos filhos. E aí é por omissão, por falta de supervisão, sei lá. Os pais respondem pelas ações dos filhos. E a gente tem que agir preventivamente na nossa casa, até não só para proteger os nossos filhos, mas para proteger a gente também. Então, voltando ao estudo, o que essa pesquisa conseguiu demonstrar? Que os adolescentes são, sim, como os adultos capazes de avaliar os riscos e as consequências dos seus atos. Então quer dizer que eu não vou responder mais criminalmente no lugar do meu filho. Vai sim, porque a legislação não mudou e, querendo ou não, apesar de terem descobrido esses fatos, eles sabem que o cérebro do adolescente ainda não está pronto e conseguiram justificar e demonstrar por que o adolescente continua agindo de maneira errada, mesmo sabendo as consequências e os riscos daquela ação que ele está cometendo. E a justificativa para isso é porque o cérebro do adolescente ele está no pico da funcionalidade das áreas do sistema de recompensa cerebral. E aí o adolescente, mesmo sabendo que algo é arriscado, ele tende a fazer aquilo ali porque o sistema de recompensa do cérebro meio que empurra ele para fazer essa ação. O adolescente sempre está buscando coisas que gerem prazer, coisas que são mais fáceis, coisas que ele se sinta muito bem com isso. E quando você é capaz de fazer uma coisa arriscada, o seu sentimento, a sua recompensa por ter finalizado aquilo tudo certinho é maior. Então, um adolescente é como se ele tivesse... Não tem aquela história do anjinho e do capetinho que fica falando na cabeça dos personagens que a gente assiste? É como se o adolescente tivesse só o capetinho falando no ouvido dele. Vai lá, vai dar certo, vai dar certo. E aí, quando dá certo no final, ele sente um prazer, uma recompensa muito maior. Essas áreas do sistema de recompensa cerebral têm nomes, porque foram mapeadas. Núcleo accumbens, área tegmentar ventral, córtex pré-frontal, sistema límbico e toda uma ampla rede de neurônios, porque o neurotransmissor da dopamina também está envolvido nisso. E ainda tem outra coisa que a gente já sabe que está associada a isso, mas a gente nem percebe, que é o comportamento do adolescente de sempre querer algum exemplo, algum reconhecimento e fazer parcerias fora de casa. Muita gente até fala, meu filho era um anjinho, ele sempre ficou dentro de casa, sempre gostou de estar junto com nós, sempre gostou de estar dentro do lar, mas aí depois de certa idade, ele agora não quer ficar em casa, ele só quer sair, só quer conversar com os amigos, não conta nada pra gente. E até aqueles meninos que continuam sendo anjinhos, por mais que ele seja o anjinho que você espera, ele está sendo biologicamente empurrado pela fase do desenvolvimento que ele está a sair de casa, a buscar novos pares. O que são pares? São pessoas da mesma idade dele que estão por aí, espalhados na sociedade. Biologicamente, o cérebro do adolescente empurra ele a sair do lar, a buscar novos relacionamentos, a buscar novas experiências. Tem até alguns estudiosos
que mostram que o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro que está relacionado ao pensamento elaborado, às boas decisões, ao pensamento racional, por que no adolescente ele ainda não está maduro, mesmo com o adolescente já tendo corpo de adulto? Porque o cérebro quer empurrar, a evolução da natureza quer empurrar esse adolescente para fora de casa, um ambiente que não é mais sua zona de conforto, porque aí ele vai buscar novas experiências, vai arrumar novas parcerias e tem maior chance de constituir nova família, reproduzir, porque é esse o objetivo da evolução da espécie. Esse é o objetivo da natureza. Então, voltando ao estudo, o que o cérebro do adolescente quer? Prazer. A gente já sabe disso. O sistema de recompensa. O que o cérebro do adolescente também precisa? Do reconhecimento social, buscar novas amizades, buscar novas parcerias, buscar novas experiências com pessoas da mesma idade dele. Então, quando o adolescente faz alguma ação que chame a atenção e gere o reconhecimento dessas outras pessoas que têm a mesma idade dele, ele junta o prazer com o reconhecimento e tem um pico ali no sistema de recompensa. Então é por isso que, mesmo sabendo que algo é arriscado, o adolescente vai lá e faz. Por quê? Porque aí, frente à galera, nossa, tal pessoa é o cara. Nossa, aquela menina ali é corajosa demais, olha o que ela faz. Nossa, olha aquele rapaz lá, o que ele... Nossa, aquele bicho ali é fera. Então, você vê nesses grupos de adolescentes, quem são os mais populares? Geralmente as pessoas que têm um comportamento mais complicado para os educadores, para os pais, porque esses adolescentes, frente aos pares, frente às pessoas da mesma idade, frente à galera, eles são os caras. E aí o sistema de recompensa continua agindo ali no pico e tendo todas o prazer e a satisfação que biologicamente esse cérebro está buscando. E aí, como essa pesquisa demonstrou neurocientificamente esse processo? Eles criaram um grande simulador de trânsito. E aí, nesse simulador, o adolescente, a pessoa estudada, tinha que atravessar uma pista que era bem longa, mas cheia de cruzamentos. E cada cruzamento tinha um semáforo, só que esse semáforo ou ele estava no vermelho ou ele estava no amarelo. E essa pessoa estudada tinha que atravessar essa longa pista cheia de vários cruzamentos na maior velocidade possível e sem cometer acidentes. E aí, o que eles descobriram nesse estudo? Quando a pessoa ia acompanhada por algum amigo para esse estudo, ele tendia a correr mais risco. Ele tendia a fazer o trecho numa maior velocidade e se colocar em risco para demonstrar valentia, coragem, inconscientemente. E aí essas áreas do sistema de recompensa eram acionadas. O estudo foi feito com adultos também, e assim eles conseguiram comparar com adolescentes. Os adultos também eram influenciados, mas frente aos adolescentes, 100% do comportamento dos adolescentes era influenciado frente a isso, frente à presença de alguém que tivesse ali acompanhando eles. Já os adultos não, eles conseguiam segurar mais a onda e aí correr menos riscos. E aí você pergunta, como os pesquisadores conseguiram descobrir que a pessoa estava correndo mais riscos ou não? E se a pessoa estivesse sozinha, como é que ele ia ser? Eles fizeram essas variáveis também. Eles fizeram as variáveis fazendo com que a pessoa que fosse estudada chegasse até o simulador com um acompanhante. Eles fizeram outro estudo, fazendo com que essa pessoa chegasse com acompanhante até a entrada do centro de estudo, e outro estudo em que a pessoa estudada chegava sozinha. Então, a pessoa chegando acompanhada até o simulador, ele obtinha os mesmos riscos quando ele ia com a pessoa acompanhando ele até o local. Porque assim, vamos dizer, ele conseguiria mostrar o resultado dos riscos e do resultado que ele obteve. Já quando a pessoa ia sozinha e não poderia mostrar esse resultado para ninguém, ele corria muito menos riscos do que quando ele podia mostrar para outra pessoa. Então está muito relacionado à observação do outro. A observação do outro já influencia o meu comportamento.
Às vezes nem precisa existir a pressão social, a pessoa nem precisa estar ali falando, vai lá, cara, faz isso, você é o cara, você é corajoso. Nem precisa disso. Só de saber que a outra pessoa vai saber do resultado meu, eu já corro mais risco. E isso o adolescente é mestre em fazer. 100% do comportamento dos adolescentes foi influenciado. E isso foi demonstrado no estudo. O adulto pode segurar mais a onda, ele vai ser muito menos, né, influenciado, mas mesmo assim ele sofre uma certa influência. E é por isso que a gente tem que orientar os nossos adolescentes, tem que deixar eles preparados e cientes desse padrão, porque o nosso cérebro funciona por padrões. E se a gente não souber o padrão de comportamento nosso, a gente pode fazer coisas impensadas ali no momento e se arrepender muito disso. Nosso futuro é determinado pelas escolhas que a gente toma no presente. E às vezes um erro pequeno de agora pode impactar muito nosso futuro lá na frente. Às vezes a gente não consegue determinar isso agora, mas uma pequena mudança de rota, por menor que seja, às vezes ela vai mudando pouquinho, 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 a gente nem percebe, mas lá na frente vai fazer uma diferença muito destrutiva para o futuro dos nossos filhos. E o ambiente hoje em dia não é o local que eles estão andando, às vezes o ambiente é dentro da nossa própria casa, porque com a internet, qualquer lugar é ambiente negativo, qualquer lugar pode ser também, né, um ambiente positivo. A gente precisa estar em cima, observando, porque muitas vezes a coisa ruim está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. É preciso ficar atento, é preciso orientar os nossos filhos e principalmente no meio de uma sociedade onde que os comportamentos depressivos, de ansiedade, estão dominando a cabeça e as ações dos nossos jovens. Eu, às vezes, atendo em escolas e fico ouvindo os jovens conversar. Não, isso é normal, ficar se cortando. Ah, é normal ficar fazendo comportamentos que a gente sabe que é muito nocivo, que vai gerar uma ansiedade, uma depressão muito grande, ou às vezes vai gerar até uma doença. E aí eu falo, não, isso não é normal, gente, isso não é normal. Por mais que na cabeça suas isso muita gente está fazendo, que isso seja comum, você praticar essas ações para passar a sua ansiedade, a sua dor, para passar o seu nervosismo, isso não é normal. Por mais seja comum, isso não é normal e a gente precisa estar conversando, porque às vezes os nossos filhos começam a praticar esses atos impensados achando que isso é normal e lá na frente ter um futuro bem complicado por ações que, se tivessem sido evitadas e conversadas lá atrás, não teria tido problema nenhum. Então a dica para os pais é o quê? Permitir que os seus filhos treinem o autocontrole, é permitir que os filhos tenham abertura para contar para a gente as coisas que eles estão passando, a gente criar esse ambiente, a gente cria isso lá atrás, na infância. Não é na adolescência que a gente vai querer criar isso, a gente tem que começar a cultivar isso para colher na adolescência, cultivar lá atrás. E se a gente permitir que os nossos filhos pratiquem atos, né, de autocontrole, que vivenciem frustrações, que saibam lidar com isso e que eles sejam orientados que, o seu cérebro vai fazer você agir desse jeito quando você estiver junto com seus coleguinhas. Mas você tem que abrir o olho, porque dependendo do que você fizer, você vai sofrer as consequências por resto da sua vida. Então, parar, pensar antes de agir, permitir que eles cometam erros e a gente não caia matando em cima deles, porque biologicamente eles estão suscetíveis a isso. A gente cometeu erros também quando éramos adolescentes. Só que, às vezes, o erro que a gente comete não vai trazer consequências tão negativas. Mas, às vezes, o erro que a gente comete pode mudar totalmente o rumo da nossa vida. E é por isso que a gente tem que orientar e fazer com que os nossos filhos tenham estratégias comportamentais, mesmo ainda não tendo o cérebro totalmente desenvolvido. Porque família é construção diária, e é de tijolinho em tijolinho que um dia a gente vai construir aquela estrutura familiar linda que a gente sempre sonhou em ter.